Olá, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Oi, tem gente nova na casa? Estou vendo ali no cantinho. Seja bem-vinda, seja bem-vindo todos. Todo mundo descansado depois de um longo feriado, pronto para o estudo, pronto para a vigília de 2018, de muito trabalho, de muito estudo. Vamos lá. Então, nós iniciamos desejando boa noite para todos, também dos amigos que nos acompanham dos seus lares, da Rede Amigo Espírita, os nossos amigos da FEAC, que se encontram acompanhando através da plataforma do YouTube, do Facebook, e também pelo site da FEAC. E também aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Abraçamos aos nossos amigos do chat. Acredito que já deva ter muita gente aí. Acredito que Cleusa deva estar aí, Cleusa de Portugal, que ela possa moderar aí os trabalhos da noite. Bom, então, depois desse feriado prolongado, nós vamos retornar ao tema que nós iniciamos na última semana, na última quinta-feira. Parentesco e filiação, do capítulo 4, da segunda parte do Livro dos Espíritos, livro que é a base da doutrina espírita e que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. Nós trabalhamos as questões 203, 204 e 205. Eu não vou relê-las. Eu já vou iniciar a leitura a partir da questão 206. 206. Pluralidade das existências. Vamos lá? Beleza? Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Essa pergunta eu vou ter que esclarecê-la para não ficar solta. Na questão 203, Kardec vem questionar os espíritos sobre a questão dos pais transmitirem aos filhos parcela de suas almas. Nós trabalhamos aqui na última semana, estão lembrados? E nós verificamos que não. Que o filho ou os filhos não são metades ou parcelas de seus pais. Cada espírito tem a sua individualidade, certinho? Trabalhamos na 204 que, por termos muitas existências, a nossa parentela vai se ampliando, porque é natural. Porque se estamos vivendo numa família atualmente, não necessariamente viveremos nessa mesma família, ou já vivemos em outras existências nessa mesma família. Não é? Poderemos ter participado, convivido com outras pessoas, ou parcelas destes que são familiares agora, estiveram conosco em outras existências, mas não na totalidade. Ficou claro isso na última semana? Pois bem, aí, nós trabalhamos também na questão 205, que, na verdade, a doutrina da reencarnação, ela vai, portanto, fortalecendo os laços de fraternidade. Porque quanto mais vamos convivendo, quanto mais vamos nos aproximando destes seres que estão conosco, mais vamos, portanto, criando laços de profundas afinidades e tendo a oportunidade também de resgatar ou de reajustar ou de reparar aquelas relações que não ficaram bem resolvidas. Certinho? Então, essa questão 206 dá continuidade ao assunto. Eu fiz essa abertura, repito, para a gente poder contextualizar. Então, Kardec, nesse raciocínio, vem dizer o seguinte, levantar a questão para os espíritos. Do fato
de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Ou seja, o que vem a ser culto dos avoengos? Você sabe me responder, Sônia? O culto aos ancestrais. Isso nas culturas antigas era muito comum entre os chineses, entre os romanos. Não é? Então, a questão é, se nós não somos espíritos descendentes, no seu sentido de que não somos parcelas, então justifica ficar cultuando os ascendentes, ou no caso os avoengos. Aí os espíritos tratam a questão da seguinte maneira: de modo nenhum, todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais pelo orgulho, ou por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então vamos voltar. Vamos voltar porque é importante. Então, no que remonta a cultuar o passado, o texto vem dizer para nós, de uma forma muito clara, que o que vale é a simpatia que devemos alimentar, continuar alimentando com aqueles que foram os nossos antepassados. Mas, no culto aos avoengos, por exemplo, vamos imaginar que na nossa família viveu uma pessoa muito especial, né? Um ser que se destacou. Então, na antiguidade era comum fazer deste ser, transformá-lo até num santo, num semideus. Então os espíritos vêm esclarecer sobre uma questão que antigamente era muito comum, hoje em dia nem tanto. Aliás, nesse mundo de indiferença, nem se lembra, né? A não ser quando, por exemplo, há descendências de pessoas muito importantes, endinheiradas, famosas, né? Ah, você é fulano, você é filho, você é neto de fulano de tal? Ah, eu sou. Né? Meu avô, não sei quem, foi o máximo. E, na verdade, aqueles que se destacaram, portanto, no passado, eles deveriam ser reverenciados como exemplos, e não no seu sentido de criarmos um sistema de idolatria para com eles. Ficou claro isso aí? Isso é muito importante. E até, já que nós levantamos a questão de esquecer, existe um mecanismo muito importante que não vamos tratar como prática religiosa, porque não o é. Mas é um método científico de relação. Quando nos recordarmos daqueles que se foram, é produtivo reverenciá-los com muito amor e respeito, endereçando para eles votos de paz, de confiança,
Porque alguns espíritos necessitam de ajuda. E existem outros que podem ser estimulados. E nada melhor do que você ser lembrado. Não é verdade? No seu sentido positivo. Existe um texto, um discurso de Allan Kardec, em 1868, está registrado na Revista Espírita, que era uma revista que ele utilizava para debates espíritas, que ele proferiu no dia, a comemoração do Dia dos Mortos, o Dia de Todos os Santos, né? E Allan Kardec fala sobre a importância de se lembrar dos espíritos que se foram. E que, em alguns casos, eles são lembrados nestas ocasiões. E isso tem um valor. Porque deveríamos lembrar deles sempre. Porque, na verdade, no mundo espiritual, consagrar um dia para relembrar, reverenciar os mortos, se torna até interessante, porque pelo menos uma vez, né? Pelo menos em poucas datas, ou aquela data específica, se lembra. E existem espíritos que se sentem felizes com isso, porque ainda estão vinculados ao plano material. Então vamos lembrar do pai, por exemplo, que está fazendo 18 anos que desencarnou, e não é à toa que a senhora está se lembrando disso agora, e eu estou aqui tratando do assunto. Como que nós poderíamos reverenciá-lo? Fazendo um culto aos avoengos? Não. Mas lembrar dele de uma forma especial, alegre, né? Que ele se sinta estimulado a continuar a caminhada dele. Acabou o assunto, prossigamos, vamos para outro assunto. Porque também é lamentável quando, por ignorância, a nossa postura é outra. É a do apego. As pessoas melodramáticas. A lembrar do ser que faleceu, chora e acende todas as velas de novo. Isso aí é um problema psicológico a ser tratado. Que a gente entende. Existem almas que são frágeis. Existem outras que criam uma dependência psicológica. Dependência. Existem outras que são egóicas. Nós já ouvimos, já escutamos isso em velórios. Pessoas manifestando assim: poxa, mas o que você foi fazer comigo? Tipo assim, você não podia ter morrido. O que vai ser de mim agora? O indivíduo está indo embora. O outro está falando: o que vai ser de mim agora? Isso é um total egoísmo. É uma manifestação de profunda ignorância. Mas como a gente sabe que a maior parte da humanidade ignora a realidade espiritual, o Emmanuel tem uma frase muito especial no livro Roteiro, que diz o seguinte: que os espíritos, quanto mais evoluídos, mais sensíveis eles são quanto à fragilidade humana. Então os espíritos superiores respeitam essas manifestações, e nós não podemos desrespeitá-las. Mas é necessário esclarecer. A reunião na casa espírita tem essa função precípua de esclarecimento quanto às questões espirituais. Então, nós estamos dizendo para vocês, e estamos assinando um termo de responsabilidade, que nós precisamos de mudar a nossa conduta, né? Eu não estou falando para eles, não. Porque tem uma turma espírita que é campeã no discurso. Mas na hora que chega a hora da onça beber água, é o primeiro a pular fora. Tipo assim, eu também estou junto, vou chorar também. Eu mereço, como é que é? Eu mereço sofrer? Tem umas coisas assim, mas é infantilidade. Ou quero dizer o seguinte, que por ser espírita não significa que tenha maturidade. Porque também temos espírita para todo gosto. Kardec explica sobre os entusiastas, né?
os filósofos, né, os religiosos, mas aquele que realmente vive a doutrina espírita, no nosso meio são poucos também. Porque existe esse lado humano, que ele não pode ser desconsiderado. Mas nós precisamos de entendê-lo, para aprender a administrá-lo. Ficou claro? Se você não entender os seus limites, como que você vai lidar com eles? E aí a gente vê as consequências. Eu não vim aqui falar de desencarnação hoje, não. Mas só para esclarecer, você vê as consequências destes comportamentos. Por favor, desliguem o celular. Quais são as consequências? Se nós nos desequilibramos facilmente com o fator desencarnação, nós vamos sofrer e vamos nos deparar com essas consequências no próprio ambiente, no contexto, nos grupos, não é verdade? Quando nós estamos reverenciando aqueles que se foram, o nosso ambiente espiritual, ele promove bem-estar. Não foi? A senhora lembrou do pai da senhora que está fazendo 18 anos que desencarnou. Nós estamos falando para a senhora que só tem que soltar foguete. No bom sentido. Pô, papai se foi, que barato. Ele foi viajar. Agora, quando eu falo assim, papai se foi. Ela não está pensando no papai, está pensando nela. Isso é egoísmo. Entenderam? Nós temos que aprender a nos desapegar das coisas e das pessoas. Por isso é que nós migramos. Estamos num grupo, vamos para outro. E não pense que eu estou aqui enaltecendo a indiferença. Não estou falando aqui, de maneira alguma, de sermos frios. Não é? Nada disso. Nós estamos falando aqui de fraternidade, nós estamos falando aqui de amizade, nós estamos falando aqui de alegria, nós estamos falando aqui de romantismo. Nós estamos falando aqui de viver intensamente o que, de uma forma superior que você pode viver. Inclusive junto com seus pares. Porque vocês dois estão juntos. Não sei qual que é o nível de interação de vocês. Vocês podem ser só amigos, podem ser parentes, não sei. Vocês dois, estou apontando para vocês dois. Não mostra a câmera para eles, não. Senão eles vão ficar constrangidos. Olha, esse momento aqui é único. Vocês dois estão juntos. Esse momento é único. Não vai ter outro momento igual a esse. Vocês podem voltar semana que vem, sentar no mesmo lugar, mas semana que vem vai ser diferente do que é hoje. O que é que eu quero dizer? Viva com qualidade, com espiritualidade, com respeito, com ética agora, porque você não sabe se amanhã vai se repetir. Se não se repetir, de onde que cada um de vocês dois estiverem, vocês vão voltar os olhos para trás e falar assim, puxa vida, foi bom. Saudade sem tristeza. Saudade sem tristeza. Ah, tá, saudade sem tristeza não. E por sinal, a língua portuguesa é a única língua que existe a palavra saudade, sabia? Então, no nosso vocabulário, a palavra saudade, ela traz um aspecto muito especial. É lembrar com muita alegria. Certo? Podemos prosseguir? Então vamos lá, porque eu não posso ficar aqui falando dos desencarnados, porque tem assunto aqui para nós. Questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Frequentemente, viu, gente? Frequentemente. Ah, e tem uma história. Eu vi até uma manifestação no ambiente, eu nem vou olhar para lá. Porque tem essa também, né? Fica o casal disputando, né? Você parece mais com a mãe ou com o filho, com o pai. Então, as histórias assim. O ideal é que tivesse uma mistureba boa aí, né? Uma misturança. Parecer um pouquinho com a mãe e com o pai. Porque aí não dava disputa. Deixa eles disputarem outra coisa. Porque se disputa, se o filho parece mais com ela ou com ele, imagine o que não disputa em outro assunto. Ou seja, o negócio é disputar. Para perder todas. Hoje eu estou meio bravo, tô.
Vocês desculpem, gente, eu tô sem educação hoje. Tem dia que a gente empolga. É por causa do feriado. Foi longo, não foi? Ficou muito tempo à toa. Tem que descarregar. Tô brincando, viu, gente? Mas é pra gente pensar, porque disputa é perda. Tem uma música do meu xará, Beto Guedes, que tem uma equação que eu acho extraordinária. Meu xará, eu que sou xará dele, né? Porque ele que é famoso. Que ele fala assim, que 1 mais 1 é mais importante do que 2. Sal da terra. O que ele quer dizer? 1 mais 1 é mais do que 2. Porque está falando aqui de relação. Está falando de união. 1 junto com 1, 1 mais 1, é muito mais importante do que o número 2. Porque o número 2 é um número, em tese, que representa uma unidade, ou 2 unidades. Não vou discutir isso filosoficamente, mas eu quero dizer sobre a importância de a gente entrar num mundo onde não haja disputa. Porque todas as vezes que você tem necessidade de sobrepor o outro, isso é vaidade, isso é tolice. E você está se enganando. Não tem que disputar. Disputar o quê? Tem lugar para todo mundo. Todo mundo tem razão. Desde que acha que tem razão. Mas a gente quer convencer o outro que ele está errado. Isso é a maior tolice que existe na nossa evolução. É querer convencer alguém a ver a vida sob o seu ponto de vista. Isso é a maior ignorância espiritual. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física. Frequentemente, tá? Vou voltar a brincar. Porque nem sempre. Tem filho, que eu costumo falar que é patinho feio, não tem uma história assim? Tem lá 5 que parecem com a mãe e com o pai, mas tem um lá que não parece com ninguém. Antigamente, né, engolia o sapo. Hoje vai fazer exame de DNA. Será? E se não tiver dinheiro para fazer o exame de DNA? Tem umas histórias assim que é pura tolice. Continuando. Transmitirão também alguma parecença moral ou semelhança moral? Essa pergunta, filosoficamente, ela dá o que falar, mas doutrinariamente ela é extraordinária. Por quê? Nós vamos discutir filosoficamente se existe semelhança moral. E eu vou ampliar, psicológica, espiritual entre pai e filho. Nós estamos vendo aqui no estudo, e a lógica patenteia, porque a doutrina é muito lógica, muito clara. Se o espírito se subdividisse, imagine que confusão que seria o universo. Nós seríamos partícula de Deus. Porque se o seu filho é partícula sua, é um pedaço, nós também seríamos um pedaço de Deus. Então tem pedaço melhor, tem pedaço pior. Eu só estou brincando com você, com as palavras, mas é mais ou menos por aí. Portanto, nós somos individualidades que temos uma história espiritual percorrida. A lógica nos mostra isso com muito mais contundência. O que vai, inclusive, definir a questão da hierarquia. Hierarquia. Então, no mundo espiritual existe hierarquia. Espíritos mais evoluídos, menos evoluídos. Os mais evoluídos têm tarefas mais amplas, mais de profundidade, de mais responsabilidade do que os menos evoluídos. Certinho? Eu não me preparei, o máximo que eu consigo fazer é movimentar alguns objetos. O outro se preparou, ele desenha projetos, ele faz cálculos. Estou fazendo uma análise assim, bem rasteira. Então, no mundo espiritual, vale o fator intelectual, é importante as questões morais. Então, existe uma dinâmica muito especial no mundo espiritual. Mas o espírito que se encontra lá, ou o espírito que está aqui, encarnado, nós somos individualidades. E não perdemos. E não perdemos. Então, eu estava falando de desencarnação. Quando desencarnarmos, vamos dar continuidade a uma viagem
que é a viagem evolutiva. Do mesmo jeito, terminou a reunião, todo mundo vai embora para casa, certinho? Ou vai para, seja o lugar que foi traçado. Desencarnando, na nossa condição espiritual, nós só vamos ter uma novidade: descobrir para onde a gente vai. Essa é a novidade. Mas que a gente vai para algum lugar, a gente vai para algum lugar. Fechou? É a lógica. Não é? É a lógica. A questão aqui é o seguinte: se então fica claro para o nosso estudo que os pais não transmitem valores para os filhos, você não herdou absolutamente nada do seu pai, a não ser o seu corpo, ou quem sabe alguns bens. Isso que tu herdou. Fechou aí? Não há. A pergunta é: há semelhança moral? Ou espiritual? Ou psicológica? Os espíritos dizem assim: não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, o que é importante aqui para a gente entender, não vou tergiversar, não vou abrir, não vou elocubrar demais, não. O que importa é nós entendermos o seguinte: nós podemos ter algum tipo de semelhança com os nossos pais, semelhança, mas não há derivação. Não há uma herdade dos aspectos psicológicos, morais, virtudes, qualidades, dons dos nossos pais. Sony. Eu estava refletindo aqui agora no seguinte: porque nós esperamos, nós temos uma grande esperança, voltando lá nas semelhanças, a nossa grande esperança é nos parecermos mesmos com os nossos pais, os nossos antepassados. A gente sempre busca... Quando há afinidade. Quando há afinidade. Ficou claro aí? Lógico. Quando há... Desculpa, só para não perder. Quando há afinidade... mas isso eu puxei do meu pai. Isso a mãe escrita, sua avó. Eu ia até falar uma coisa da roça, mas não pode falar. Porque na roça vai cuspir, não é? Tem uns negócios assim. Isso é coisa linguada do interior. Mas tem que burilar. Mas quando não há afinidade, não parece nada com ele, não. Não reconhece, verdade. Vai. Mas a gente sempre fica na esperança, né? Igual você falou, quando há afinidade, de acharmos, procurarmos nos nossos, até nos antepassados. Tem a famosa árvore genealógica, agora tem várias teorias agora na psicologia para você já identificar, né, alguns aspectos seus nos seus antepassados. E isso é interessante porque nos familiariza com a nossa família, nos coloca dentro. A gente não se sente excluído da família. É interessante, mas se a gente ficar fixado nisso o tempo todo, a gente congela. Nós não podemos ficar assim, eu pareço nesse aspecto com fulano, então pronto, beleza. Puxei dele, acabou, fechei o assunto. E não é assim que funciona, porque, de repente, dentro do núcleo familiar, aquele aspecto incomoda. Então, nós temos que procurar identificar, mas renovar, transformar. Ao espírita cabe sempre transformar. Sem dúvida. Da evolução. Exato. Tem uma subpergunta aqui, a letra A, que diz assim: de onde se originam as parecências?
O tradutor aqui é Guilherme Ribeiro. Essa tradução aqui é do final do século XIX, início do século XX. Existe uma nova tradução da FEB, do Noleto, que ele não usa a palavra parecenças, ele usa semelhança. A semelhança fica mais leve, mais atual. Mas eu gosto de trabalhar com o original, não é? Com aquela linguagem mais antiga, e comparando com a atual, para não se perder o sentido. Porque cada vez que a gente vai traduzindo, nós vamos adequando a linguagem no tempo e a gente vai perdendo, muitas vezes, o sentido. Então, como eu não falo francês, porque se eu falasse o francês, eu ia trabalhar constantemente com o original de Allan Kardec, que, por sinal, tem alguns originais aí que já foram até alterados. De onde se originam as parecenças ou semelhanças morais que costuma haver entre pais e filhos? De onde vêm as semelhanças? De onde vêm? Resposta dos espíritos. É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, das tendências. Então, olha que beleza isso aqui. Por isso é que eu estava fazendo questão de destrinchar a letra, para a gente não desviar o sentido do que Allan Kardec está propondo aqui nesse capítulo. Então, o ponto básico, nós não herdamos os valores, o que é característico como aquisição dos nossos antepassados. Não há essa herdade. Porque se houvesse essa herdade, nós poderíamos falar até sobre privilégios. O que a lógica, o que na prática a gente não se depara. Não necessariamente na vida da família dos grandes vultos, todos eram seres notáveis. Então você pode ter um gênio com o pai obtuso, bruto. Como você pode ter um pai, um pai extremamente inteligente, com um filho sem tanta inteligência numa área tal. Você pode ter um pai com a desenvoltura como um operário e o filho como pescador. Em tese, seguiram linhas assim bem definidas. Você pode ter numa família de médicos surgir uma mente notável na área da música. Pode acontecer. Mas como você pode encontrar num grupo de espíritos muito bem desenvolvidos naquela mesma área? Ou seja, você pode encontrar uma família de advogados, de bons advogados. Vou voltar. Numa família só de operários, bons operários. Não é? O tataravô foi pedreiro, o bisavô foi pedreiro, o avô foi pedreiro, o filho foi pedreiro e os meninos já estão batendo massa. Ah, eu puxei. Não, você não puxou. Embora eu não possa aqui, a lógica não vá favorecer que nós desconsideremos o fator da influência. É outra coisa. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros caracterizam ou impulsionam aspectos de evolução. Ficou claro isso aí, gente? Agora, quando, por exemplo, os dons são semelhantes, na verdade, não foi o DNA do pai, ou dessa árvore toda que está sendo remontada ou reconstruída, que veio favorecer para que o espírito também se desenvolvesse naquela área. Então, isso para nós
é muito importante a gente parar para pensar. Porque, por exemplo, desde a época de Darwin, não é, com as teorias da evolução, e outros que viveram com ele, por exemplo, que desenvolveram teorias sobre a purificação, a evolução do homem, a purificação da raça, que foram temas que foram apropriados, por exemplo, lá no século XX, com a ideia da eugenia, não é, a purificação, e a gente sabe mais ou menos o que isso impulsionou na Segunda Guerra Mundial com os nazistas, não é? A purificação para se estabelecer um novo caractere, um novo gen da raça ariana. Então, isso são pontos filosóficos que os homens ainda não temos habilidade suficiente para entender, mas que está havendo um processo de maturação e de desenvolvimento de todos os seres. Está. Que esta é a lei da evolução. Só que ela não acontece de uma forma abrupta, de fora para dentro. O processo da evolução vai acontecendo de dentro para fora. Por isso é que o espírito reencarna e vai estagiar em vários departamentos. Ele precisa de frequentar muitas escolas, inclusive para aprender a fazer arroz, né, dona Nilza? Dona Nilza, eu e ela, nós temos uma conversa entre que eu ainda vou ensiná-la a fazer arroz. Fechou? Tranquilo? Bom, aí a Sony levantou uma questão interessante. Ah, mas e o levantamento da árvore genealógica? E os estudos que agora, tendo informações, não é, na atualidade, está sendo possível remontar? Se não há essa derivação, para que fazer isso? Bom, aí é uma discussão também filosófica. Mas pelo que nós temos estudado em doutrina espírita, é muito importante fazer isso. Por quê? Porque as famílias elas vão se caracterizando ao longo do tempo por tendências. As histórias que estão sendo escritas, muitas vezes elas podem falar muito sobre a nossa história pessoal. Então, existem famílias com tônicas. Eu não falei há pouco tempo? Existem grupos que têm um tônus político, artístico, histórico, esportivo. E vamos encontrar. Ou se a gente for fazer um estudo de algumas, quando é possível remontar até mais de séculos, nós podemos verificar que em determinados períodos daquelas famílias mais tradicionais, imperou uma determinada atividade, que foi mais intensa. E esses caracteres, quando observados, porque o historiador faz assim, eu não sou formado, eu não tenho título nessa área, mas eu convivo com historiadores e a minha vida toda busquei na história o entendimento das coisas. Então o historiador, estou esclarecendo para não vender uma falsa imagem, o historiador ele vai se acostumando e vai entendendo que para estudar a história a gente precisa sempre do contexto, de um todo, certo? Então, hoje a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, me conta a história da família dos Habsburgos. Quem foram os Habsburgos? Família tradicional, da Europa, da Idade Média e da Idade Moderna. Eu virei para ela e falei assim, minha querida, é um assunto empolgante, mas como eu vou me limitar a falar para você da família dos Habsburgos? Porque em poucos minutos de conversa. Porque a história dos Habsburgos começou lá no praticamente no século VIII, século IX, e ela se estendeu até para lá de 1926. Então eu vou estar falando para você da família dos Habsburgos aí em mais de 1 milênio. Ah, pai, mas o professor mandou eu estudar a história dos Habsburgos. Eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte. O que você está estudando na história?
o período lá da Revolução, da Reforma, da Igreja, do Calvinismo. Eu falei assim, opa, então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem no tempo e vamos estudar os rabisburgos daquele período. E os rabisburgos daquele período que se destacaram foi no século XVI, por exemplo. Aí eu fui contar para ela uma história que a gente já repetiu aqui na FIAC muitas vezes. Que houve um casamento, olha o que eu vou dizer, houve um casamento político entre um neto de um grande rei austríaco, que se chamava Maximiliano III. Ele tinha um neto. Esse neto foi prometido num casamento com uma rainha. Uma filha de uma rainha, aliás, uma filha de uma rainha, que tinha tudo para ter uma posição elevada na corte. E, quem sabe, até herdar o trono, dependendo se os irmãos morressem. A coisa era escalonada assim. Então, Felipe Hermoso, que era o neto, foi prometido em casamento, ou Joana, que era uma rainha, filha do casal Fernando de Aragão, Isabel de Castela, que foram o famoso casal dos reis católicos, que tiveram um papel fundamental em muitas coisas que aconteceu no século XVI. Inclusive, relembrando, foi por conta da rainha Isabel de Aragão que Cristóvão Colombo veio parar aqui, nessa nossa América do Sul. E aí eu fui passeando com ele. E aí, com ela? E aí eu fui contando a história. E qual que era a característica deles? Eu falei assim, opa, olha, o perfil psicológico de Felipe e de Joana era este. O dos avós era este. E aí eles tiveram netos. E um desse neto foi Carlos V, ou Carlos I, um dos maiores reis da história da Espanha. Ele teve um filho, que depois se tornou o maior imperador do mundo, que dominou praticamente a Europa, a África e a América do Sul. Ele se chamava Felipe II, que teve um papel importantíssimo no processo até da colonização do Brasil. Ela falou assim, pai, vai devagar. Eu falei assim, então tá bom. Então, eu falei assim, como é que era o perfil deles? Qual que era a tônica deles? Qual que era a característica desses reis? Aí você vai trabalhando perfil psicológico. E o perfil de pai e filho foram muito parecidos. Inclusive com o do avô, que nós tivemos o privilégio de ter conhecido aqui nessa casa, que se chamava Arnaldo Rocha. Não é? E a avó dessa turma toda, Joana, a rainha Joana, foi o Chico Xavier. Que nós viemos conhecer o Chico Xavier aqui no Brasil. Cuidando de todo mundo, sendo um espírito benevolente, etc. Aí você vai fazendo um estudo da linha psicológica do ser ao longo do tempo. Então, o que nós vemos hoje? Esquece os rabisburgos, porque deixa a história para lá. O que nós vemos hoje nas pessoas que nós convivemos é um perfil psicológico, que é um espírito que está apresentando um caráter, uma índole, tendências, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Lembra o que eu falei? Por isso que nós reencarnamos num grupo, depois reencarnamos num outro grupo, para que a gente possa viver, muitas vezes, um choque de culturas. Viver ambientes assim, nocivos, favoráveis. Viver no meio de guerras, de conflitos. Porque tudo isso está impactando na nossa atual estrutura psíquica. Para que nós possamos dar uma resposta para nós mesmos, sempre positiva. Sempre procurando vencer os nossos limites. Então, já que eu citei Joana, a rainha Joana, é uma história belíssima que eu sempre vou estar repetindo, porque ela me comove. A rainha Joana, para ela perder a condição, porque os irmãos morreram, e o trono sobrou para ela, porque a mãe, Isabel de Aragão, morreu, e ela herdava
os tronos de Castela, porque na época não era Espanha, era Castela Velha, Castela Nova, e tinha o reino catalão, era tudo reinos. Né? E tinha o reino de Aragão. Aragão, quem que era o rei, o herdeiro do trono, e se tornou rei, era o pai dela, Fernando de Aragão. Olha como que a coisa era uma coisa de novela. Então vocês assistem, a turma que gosta de novela, esse negócio tudo emaranhado, reflete exatamente como era a vida antigamente. Porque hoje em dia as novelas vão ter mais dificuldade, porque é difícil você estabelecer um clã, né? Você forma um clã, daqui a pouco ele acaba rapidinho, porque não tem tradição, não tem amor, não tem ética, não tem respeito. O que vale é só a paixão, é só a sensação, é só os interesses monetários. Aí o grupo acaba rápido, igual a relação. As relações hoje são pouco duradouras, porque não se estabelece, não se pautam em valores morais, em valores psicológicos elevados. Ficou claro? Então, voltando, a rainha Joana herda o trono de Castela, que era da mãe. Vocês acreditam que o pai dela, que era rei de Aragão, quando a mulher dele morreu, tudo que ele queria era também tomar posse do reino que a mulher dele era soberana. Só que o pai dele, o marido, que era Fernando de Aragão, tinha um obstáculo a sobrepor. A própria filha, que era Joana. E Joana estava casada. E ela era casada com um indivíduo poderosíssimo, que era Felipe. Então ali começou a passar na cabeça de Fernando de Aragão um problema grave que poderia, inclusive, destruir todos os sonhos, os planos dele. E aí, no caso, Aragão, ou Castelo, passar a ser coordenado por reis germânicos, austríacos. Ficou claro? Como que a coisa, o mundo material. Então, o que acontece? A história não deixa isso muito claro, mas se subentende que o Fernando de Aragão mandou matar o marido da filha dele. O genro, né? Mandou matar o genro. Diz a história que ele voltou de uma caçada e bebeu água gelada e morreu. Você já viu alguém morrer por causa de água gelada? Pois é, conta a história. Então, o que tinha nessa água gelada não interessa. A filha, Joana, era médium. Você sabe o que é? Já viu falar nessa turma aí? Médium? Ela era clarividente. Ela enxergava o mundo espiritual. E o marido morreu? Ela não viu o marido morto. Ela viu o espírito do marido. Ela, naquela época descompensada, muito passional, por uma série de razões que não vem ao caso, não permitiu que enterrassem o marido. Porque ele não morreu. Ela estava ali, olha lá o marido ali. Era o amor da vida dela. Então, Joana percorreu Castela Nova, Castela Velha, por 6 meses, num cortejo fúnebre, visitando todas as cidades do reino, para provar que o marido não tinha morrido. Só que tinha um detalhe, ela era muito ciumenta. As viagens eram noturnas. Durante o dia, eles ficavam hospedados nos conventos, com as freiras. Porque a freira não ia assediar o marido. Não ia assediar o marido, em tese. Até que 6 meses depois conseguiram, depois de muita insistência, conseguiram promover o enterro do corpo. Que já estava 6 meses, imagine que situação que se encontrava o corpo. Por conta disso, existia no testamento dela, uma única cláusula, 2 cláusulas que tirava dela o poder. Primeiro, a morte. E segundo, a loucura. Então isso era comum nos testamentos dos reis, dos nobres. A cláusula da loucura, que estava lá bem registrada, porque, diga-se de passagem,
existiam muitas histórias de loucura na própria família, foi o prato cheio para o pai tomar dela o poder. E aí o que o pai fez? Mandou internar a filha num castelo, chamado Castelo de Tordesilhas, porque ela, como louca, ela não podia ficar na corte, porque o comportamento dela era complexo. Então retiraram ela do contexto. O filhinho dela, que se chamava Carlos, foi assistindo aquilo tudo, porque chegaria o tempo que ele queria assumir. Aí ele assumiria os reinos do pai e no caso, o poderio da mãe. Quando ele vai assumir, ele chega na condição de que parece com 12, 13, 14 anos, de assumir o poder, ele poderia ter retirado a mãe daquela situação, porque ele sabia de tudo que tinha acontecido, que o pai tinha promovido. Mas não. Em nome do poder, ele mantém a mãe internada. E assim, Joana de Castela recebeu, então, eternamente, entre aspas, a condição da rainha louca de Espanha. E ela viveu presa nesse castelo por 45 anos. Foram 45 anos, sendo que boa parte desse período ela não via a luz do sol. Ela não sabia se era de dia ou se era de noite. Ela não tinha noção do calendário. Era uma forma de contribuir para tirar ela do contexto, aumentando a condição da alienação dela. E ali ela recebeu tortura, ela passou por situações das mais complexas. Promovido pela sua família. Primeiro, pelo seu pai. Quando casada, sofreu absurdo com o marido. Porque o marido não era fácil também. Mas ela, apaixonada com ele, tiveram 6 filhos. Sendo que, dentre esses filhos, nós tivemos o Carlos, que foi um grande rei da Espanha, e depois o neto, Filipe II, que se tornou o imperador da época. O chamado imperador do Sacro Império Germânico-Hispânico, ou Hispânico-Germânico, aonde praticamente toda a Europa foi dominada por Filipe II, inclusive a metade do Brasil, não é? Ou a metade da América do Sul, no famoso Tratado de Tordesilhas. Então, Filipe II dizia assim: se eu olhar para o norte, olhar para o sul, eu sempre estarei vendo o grande império de minha Espanha. Ponto. Isso foi num período entre 1480 até, eu vou definir aqui, a morte da Joana, 1555, e o Filipe II, que desencarnou em 1570. Estou fazendo um período aqui de talvez 80, 90 anos. Fechou? Nós tivemos aqui uma família com três gerações nessa história. Essa rainha Joana, como eu contei, depois sofreu muito. Continuou sofrendo em função do que essa rainha, do que esse espírito fez em outras vidas. E ela foi se soerguendo, cresceu, viveu muitas coisas importantes, foi se preparando como médium. No século XIX, ela foi médium de Allan Kardec, de nome Ruth Celine Jaffé, até que no ano de 1910, essa menina reencarna num corpo de homem, numa cidadezinha a 35 quilômetros daqui, chamada Pedro Leopoldo. E lá viveu, de 1910 até o ano de 2002, dando um testemunho de sublimação no que remonta à resposta que modifica, as escolhas que modificam o que a gente traz do passado em busca de um soerguimento espiritual. Agora, e os outros? E aqueles protagonistas das coisas complexas? Não se tem notícia de alguns e não vem ao caso outros.
O que importa que eu contei um pouco dessa história para dizer o seguinte: de qual grupo que nós viemos? De que parte do planeta as nossas histórias estão fincadas? Muitas vezes o grupo familiar que eu estou reencarnado agora, não necessariamente esse sobrenome que eu tenho hoje, ele foi repetido em outras experiências. É isso que nós queremos dizer. Como pode ter sido? Você pode ter, quem sabe, convivido com seu bisavô, ter sido parceiro do seu pai em outras experiências, ter sido companheiro desta que é sua mãe, ou companheira dessa que foi sua mãe. Quem sabe, alguns destes foram adversários, disputavam dinheiro, poder, estavam interessados apenas nas questões pessoais, em detrimento dos outros. Pensamos na nossa prole, e que se danasse a outra do vizinho, ou na nobreza, desconsiderando os pobres, os deserdados. O que acontece com a providência divina? Que nos envolve e nos traz de volta para que a gente reinicie uma nova vida. No novo ambiente. Se ontem foi Espanha, Japão, Estados Unidos, Noruega, África, hoje nós estamos no Brasil. Qual que é a árvore genealógica desse país? Se a gente for buscar na essência, a raça brasileira, a família brasileira, a pujança da família brasileira é indígena, ela não é africana e nem portuguesa. Maior parte de espíritos que começaram a fomentar aqui foram os índios. Vamos estudar qual era a característica dos índios, dos tupiniquins. Dadivosos, mansos. Os portugueses chegaram aqui e fizeram a festa. Fizeram a festa. Depois veio um agrupamento de milhões de africanos. Mas eu repito, 70% do povo era índio. Se nós formos fazer um brainstorm, né? Voltar lá atrás e ver a característica dos índios daquela época, nós vamos encontrá-los no comportamento dessa raça, desse povo brasileiro, que muitas vezes, em nome da fraternidade, é silencioso, é passivo. Imaginem, 9 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo comemorando o carnaval. Se não há um movimento de religiosos ou de fundamentalistas, não se concebe muita gente nas ruas. Por quê? Aonde estão esses 9 milhões para dizer não para muitas coisas que estão erradas nesse país, para não dizer que grande parte das coisas erradas que estão acontecendo nesse país? Belo Horizonte tinha 3 milhões. Qual que é a população de Belo Horizonte? Vou pedir meu ponto aqui, o diretor. Qual que é a população de Belo Horizonte? 2,5. O ponto está lento hoje. 2,5. Calculou-se que tínhamos 3 milhões e meio de fanfarras nas ruas. Que desse povo que não está lutando para mudar de uma forma ética, de uma forma producente. Até quando que esse povo vai continuar nessa pasmaceira indígena? Porque os africanos não eram assim. Os africanos não. Os africanos eram lutador. E, gente, eu não estou falando dos índios atuais, tá bom? Nada a ver. Porque, por sinal, tem muito índio na classe alta. Não é? Tem muito índio. E tem muito nobre reencarnado como índio. E se comportando com nobreza. E quando eu falo nobreza, não é com
Com lantejola, não. É nobreza de caráter moral. Pegaram aí? Então, se a gente for discutir o ambiente social, temos muito que aprender com a história. Por quê? Possivelmente, grande parte dos brasileiros não sabem qual era a conduta, como eram os índios antigamente. Não sabem qual que era a relação dos índios com os portugueses. Como é que era a relação dos portugueses com os índios? Como é que era a relação dos índios com os negros? Ou os africanos, como queiram. Como é que era esse processo todo? E como que isso tudo fomenta comportamentos da atualidade? Mas espera aí, Carlos Alberto, você não está falando que nós somos espíritos, indivíduos, que não herdamos, mas somos influenciados. Somos influenciados por uma história que insiste em perpetuar. Existem muitas tradições que são extraordinariamente belas. Temos muitos movimentos culturais que remontam a 300, 400 anos atrás, que são valorosos. Mas tem muito comportamento que não é digno de se repetir. Captaram? Vamos voltar para a família. O que nós encontramos na família? Na parentela, que hoje nos alberga. Nada mais do que o reflexo de tudo que nós semeamos no tempo. Tudo que nós precisamos de repensar, nós temos dentro de casa. Nós temos dentro de casa valores que nos impulsionam para cima, mas temos também impulsos que nos constrangem para se manter na retaguarda. Ou constrangimentos importantes para nos mantermos em guarda, no sentido de vigilância. Porque tem hora que seu pai fala assim, olha, aí você fala assim, ele é chato, mas tem razão. Por que ele é chato? Porque nem sempre temos disposição em ouvir aquilo que nos impede ou que nos constrange, ou que nos faz lembrar da consciência. Porque o diretor da nossa vida, na verdade, é a nossa consciência. Que, graças a Deus, conversa conosco através do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos agregados, né? De todos aqueles que fazem parte do nosso contexto. São, entre aspas, viu, gente? Peças de uma grande engrenagem que está dizendo para nós sobre a necessidade da gente melhorar. Só isso. Mas não se esqueçam, tudo isso fala do nosso passado espiritual. Então nós podemos concluir que os nossos parentes são anjos guardiões. São espíritos bondosos que estão tentando nos fazer pensar, repensar, ressignificar a vida. Por isso que, gente, não reclama do macarrão que depois acaba em discussão. Não reclama daquele que sempre vai lá para pegar no pé. Não é? Não reclama daquela turma que tem uma dificuldade de pôr a mão no bolso para dividir as contas. Não é? Não reclama daquele que gosta daquela música intolerável. Não reclama daquele que fala mal do outro. Para de reclamar. Para de achar que aquelas pessoas não são importantes, porque elas são valorosas. E a gente falou aqui na última semana que geralmente a grama mais bonita, a grama mais verde, é a grama do jardim do vizinho. Muda para lá, vai para lá, vai conviver com eles. Ah, casal, eles são bons demais, tratam a gente tão bem. Pois é, vai para lá. Vai para lá, que a gente vai observar o tanto que a gente vai sentir falta desse grupo de cá. Eu vou trazer os espíritos agora. Quantos deles nos falam, nos nossos momentos mediúnicos, quantos deles nos falam da saudade que eles sentem? De como muitas vezes para eles fazem falta aquele ambiente que antes não era valorizado. Seja um ambiente bom, um ambiente complicado, o tanto que isso
significa para nós, porque não foi à toa, não é por acaso que nós estamos vivendo nesse agrupamento. Isso foi planejado. O acaso, as questões que acontecem assim abruptamente é no mundo, mas no mundo espiritual nada é por acaso. Tudo está sobre a égide dos espíritos superiores, que visam o progresso de todos nós, a humanidade. Sony, o chat, por favor. Pois é, Carlos Alberto, eu estava olhando agora aqui, o pessoal está caladinho. Acho que estão refletindo demais. Mas a Cleusa falou uma coisa muito certa, que hoje nós aparamos as arestas do que nós já fizemos, né? No passado. E agora a gente está tentando burilar o máximo que a gente pode. E a nossa família corporal, aqui eu estou complementando, ela é direitinha, a receita certinha, para que nós possamos conseguir realmente aparar e burilar e brilharmos de forma que aqui viemos para isso, para nos transformar. Então, se a gente ficar buscando muito, procurando muito, eu acho que a reflexão interior é mais importante do que buscar no outro a forma de identificação das nossas atitudes. E parar de justificar as nossas atitudes, porque meu avô era assim, ou meu pai era assim, eu puxei fulano, eu sou igual ciclano. Isso é comum acontecer. É muito. Tipo assim, eu sou mesmo. Está no sangue da nossa família ser pirracento. Está no sangue da nossa família ser briguento. Está no sangue... Isto é justificativa para um vício de comportamento. Porque a partir do momento que o indivíduo fica repetindo, isso já virou... Era apto, virou vício. E aí nós estamos transferindo responsabilidade para os outros. Isso é semelhança. Semelhança. Eu conversava com um parente nosso, que eu não via há muito tempo, e o velório é maravilhoso, o ambiente que eu gosto de ir, porque dá para você rever tanta gente, não é verdade? Aí estava lá no velório, encontrei com um primo que eu não via há mais de 30 anos. E lá, batendo papo, aí ele começou a contar. Aí, né, reúne encarnado, imagina a tropa de desencarnado. Aí baixou todo mundo no cemitério aquela hora. E aí, obviamente, os médios encarnados vai lembrando, mas na verdade não está lembrando, só está identificando a turma que está presente. Aí começa a lembrar do vovô, do titio, o irmão do vovô. Gente, mas começaram, olha, abriram encontraram um túmulo de um Tutankhamon lá, que foi extraordinário, porque acharam mais de 200 anos de história. E eu fui ficando impressionado, porque muitas informações, quando tem muita gente reunida, elas vão chegando e você vai formando um colar de pérolas. Eu falei assim, gente, que preciosidade ter reencarnado nesse meio desse povo complicado. Porque todos eles falam de tudo que eu preciso, de todas as minhas inferioridades. Olha, eu fui ficando tão impressionado com tanta coisa, eu falei assim, meu Deus, tem que melhorar demais. Aí imagina, que bom a gente poder voltar essa turma toda. Aí eu falei com um que estava mais próximo, não, voltado no dia, para que isso, Carlos Alberto? Vamos nos libertar. Ele é mais místico. Vamos nos libertar, nós temos que ir para regiões superiores, vencer essa inferioridade aqui da Terra. Assim, pode ir que eu estou te vendo. Pode ir que eu estou te vendo, porque, olha, imagine sair dessa confusão que é o Brasil, esse povo nosso, esses nossos familiares tão difíceis. Imagine ficar longe deles, nós vamos sentir falta demais, vai fazer ficar tão sem graça, vai ser tão estranho, que é melhor ficar aqui e aproveitar, amá-los, respeitá-los, porque todos eles estão no mesmo barco nosso. E todos nós, se temos uma exigência íntima, não é? Nós temos um excesso de escrúpulo quando o assunto envolve a nossas necessidades, por que nós não agimos assim com o outro também? Se eu quero respeito, eu devo respeito. Se eu sonho em ter paz, eu tenho que pacificar. Se eu quero ter um bom convívio, eu tenho que promover esse bom convívio. Nós temos que ser
proativo, não esperar que o outro venha fazer o que você gostaria. Vai lá e faça. Quantas coisas, se a gente for fazer um breviário da nossa vida, nós vamos encontrar, por certo, elementos que vamos fazer recordar de situações que a gente deixou de espectadores e fizemos. E quando fizemos coisas boas, quantos males nós evitamos? Quantas rusgas terminaram porque nós fomos lá? Quantos corações foram perdoados porque nós perdoamos? Busca na sua memória. Agora também, ao mesmo tempo, vamos buscar na memória quantas coisas que ficaram ruins, quantas brigas, quantas dificuldades, porque nós incentivamos ou nós fingimos que não estávamos vendo. Vamos pensar nisso. Que aí a gente vai verificar como é que a vida devolve. Pegaram lá? Então, doutrina espírita não é doutrina da inanição. Doutrina espírita não é a doutrina da omissão. A doutrina espírita é do trabalho. E é assim que nós vamos nos alimentar. Por isso eu vou encerrar a nossa noite com a questão 208, só com a leitura dela, quando Kardec diz assim, pergunta aos espíritos, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isto uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Quer que repete? Então os pais possuem uma missão grandiosa de influenciarem os seus filhos. Influenciar em que sentido? O processo aqui está falando de educação. A educação, no dizer de Allan Kardec, no comentário da questão 685 do Livro dos Espíritos, é fomentar novos hábitos. Novos hábitos trazem novos caracteres. A educação é a arte de formar caracteres. Pela repetição. Ou seja, ninguém educa a não ser pelo exemplo. Você pode dar livro, você pode dar informação, mas a educação por excelência, ela é concedida pelo exemplo. Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. As palavras, elas vão com os ventos. Se nós estamos falando aqui de famílias, nós estamos falando aqui de pais. Porque nós falamos aqui na última semana que enquanto são dois, é apenas um casal. É apenas um casal. Veio o terceiro, se transforma num lar, numa família. A família, o objetivo dela é unir, é fomentar laços, é promover o amor. Portanto, enquanto ideologias de gênero, marxismo, socialismos complexos insistem em fomentar a destruição da família, Jesus reina soberano, nos incentivando no dever para com as famílias. Porque todas as fomentações que a gente vê aí fora, como, por exemplo, imagens na televisão de carícias íntimas entre pai e filha, onde a gente vê fomentando ideias esdrúxulas, numa total alucinação de uma geração,
aonde os valores morais estão sendo, ou estão tentando fazer com que esses valores vão para a lixeira, devemos pensar que são minorias, que estão fazendo estardalhaço danado, porque estão tendo os meios midiáticos para tal. Mas são minorias. Aqueles que vão para as ruas para agredir pessoas com os seus comportamentos, para chamar a atenção. Se apresentam de formas exóticas, estranhas, fomentando, na verdade, intolerância. Nós estamos na Terra para amar e sermos felizes. Nós não estamos aqui para chamar a atenção de quem quer que seja, ou agredir quem professa essa ou aquela religião, ou tem este ou aquele comportamento. Nada disso. Então nós estamos vendo turbas de milhões de espíritos ensandecidos, treslocados. Imaginem, 60 mil pessoas assassinadas por arma de fogo no Brasil por ano. A cada 10 minutos uma pessoa sendo morta. Tudo isso é uma avalanche das trevas que saíram das regiões infernais para terem oportunidades. Quem sabe, derradeiras oportunidades. Porque não pensem que o mundo está à deriva. Não pensem que estes são a maioria. O planeta hoje caminha para 8 bilhões de espíritos. 8 bilhões. Se 10% estão fazendo estardalhaço, e olha que eu estou jogando para cima, porque não é 10% não. Porque a grande maioria está em busca de paz, está em busca de qualidade de vida. Então nós não podemos dizer sim para um bando de barderneiros. Você não abre a porta da sua casa e deixa ela à revelia. Você não deve, em sã consciência, abrir os portais da sua casa para as megalomanias, para a sexolatria, para as drogadições que insistem em destruir os lares. Nós precisamos de aprender não a adotar regras totalitárias para os outros, mas precisamos ter a coragem de adotar medidas para selecionar. Até o programa de televisão, que pode estar nos contaminando sem que a gente perceba. É tão bom, amigo, quando tu reúne em família, assiste um programa do bem, assiste um filme que edifica, um musical que te traz emoção, lágrimas, alegria, que te faz pensar na arte do viver, no esporte que engrandece, que agrega. Nós precisamos ter a coragem de reunir a família em torno dos ideais que devem nortear as pessoas para um mundo melhor, e não para um mundo que alguns querem que entre em decadência. O dinheiro, mentes brilhantes, que arquitetam de uma forma que muitas vezes, no dizer do Evangelho, do sermão profético, até os escolhidos são enganados. Vamos ter a coragem. E nós estamos no ano de 2018 e nós vamos bater nessa tecla. Não tenha medo de escolher os dirigentes. Não porque eles vão promover ou vão te prometer emprego para o seu filho. Acabou isso. Eu não quero emprego para o meu filho. Eu quero pessoas sérias que vão fazer esse país progredir. Então não tenhamos medo de colocar gente nova. Mudar o painel. Não acreditar nesses que estão aí se apoiando na desgraça de outros que estão presos porque cometeram crimes. E outros, muitos outros que ainda serão. Porque são aproveitadores. O homem digno, o homem de bem, ele não precisa de subir no cadáver do outro.
O homem de bem tem projeto. O homem de bem pensa, primeiro, em qualificar a sua vida. Porque não adianta ficar prometendo maravilhas para os outros, enquanto não se comprometem consigo mesmo. Então é muito simples ver a árvore percebendo os frutos. E não frutos da lantejoula, do holofote que a internet favorece com tanta tranquilidade. Vamos ter a coragem de mudar. Chega um momento que, se nós não vamos ter o que talvez almejamos para a nossa vida na Terra, porque é direito de cada um querer ter uma condição de comprar o seu próprio remédio, a sua própria alimentação, o seu próprio vestuário, e poder se locomover com segurança. Isso é legítimo. Se a gente não vai ver isso, não vai obter o que nós almejamos, vamos pensar que nós temos que deixar um país melhor para os nossos filhos. Nós temos que preparar o futuro para a nossa família. Então chegou a hora de mudar. Vamos mudar a nós mesmos? É o primeiro passo. Mas vamos contribuir para que a luz do Evangelho, a luz do Cristo, se faça no mundo. E ela só brilhará pelos mecanismos da educação, da concórdia. Vamos bater palma para os nossos irmãos católicos que estabelecem na campanha que eles lançaram em nível nacional, que eles possam contribuir, inclusive com a nossa ajuda, a campanha da fraternidade. E eles escolheram um disco muito interessante, que está no Evangelho. Nós somos irmãos. E o irmão, ele não disputa com o outro irmão se ele é mais bonito, se ele merece mais, se ele é mais inteligente, se a herdade é dele, se o trono está nas mãos dele. Irmão não é assim. O irmão é aquele que dá a vida pelo outro. E quem nos ensinou isso foi Jesus, conforme a descrição do capítulo 15 do Evangelho de João. Não existe amor maior do que dar a vida pelo seu irmão. Emmanuel encerrará a nossa noite, e antes disso eu agradeço a paciência, a presença de todos vocês, augurando aí para nós, nas quintas-feiras, estudos fraternos, esclarecedores, e esperamos vê-los aqui novamente. A Casa de Kardec é a casa de todos aqueles que querem se aproximar do Evangelho à luz da doutrina espírita e fazer daqui também um pouco da extensão dos seus lares. No livro Fonte Viva, Emmanuel diz assim sobre os parentes: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo 5:8. A causalidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos irmanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes,
é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a nossa própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Repetindo. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar. O Emmanuel está falando que o lar é uma praia estreita. É que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. E foram ter com ele, Jesus, sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa de uma grande multidão. Eis o nosso desafio. Aqui, agora, para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Ave Cristo. Boa noite para todos.